Todos os verões a mesma cassete. Chega julho, vocês entram no carro que passou a manhã inteira ao sol, ligam o ar-condicionado no máximo e o que sai das saídas de ar é aquele bafo morno que não refresca absolutamente nada. E o conselho que ouvem a seguir é sempre igual. Venha ele do vizinho do prédio ou do primeiro senhor que aparece na oficina. Precisas de carregar o gás. Só que há aqui uma coisa que quase ninguém vos diz com franqueza. E é exatamente por causa dela que meio país anda a pagar a mesma fatura todos os anos sem nunca resolver o problema. O gás do ar-condicionado não é óleo de motor. Não se gasta, não se estraga, não perde propriedades com os quilômetros. Num circuito verdadeiramente estanque, aquele gás podia andar lá dentro a circular durante toda a vida do carro sem nunca precisar de uma grama a mais. Portanto, se o vosso sistema está com pouca carga, isso não é desgaste, é uma fuga. Não existe terceira hipótese. O problema é que manter um circuito de ar-condicionado perfeitamente fechado num carro que apanha lombas, buracos, vibração de motor, calor de verão e umidade de inverno é praticamente impossível, e por isso a maioria dos sistemas vai perdendo carga ao longo dos anos, gota a gota, sem vocês darem por nada até ao dia em que a temperatura sobe e o ar deixa de gelar. E é aqui que mora o erro que sai caro. Se vocês todos os anos vão à oficina, pagam uma carga de gás, ficam felizes durante 6 semanas e em agosto já está morno outra vez, vocês não estão a reparar o carro, estão a alimentar a fuga. Antes de qualquer recarga, o que tem de ser feito é um teste com corante ultravioleta. Injeta-se o corante no circuito, anda-se com o carro uns dias e depois com uma lâmpada UVV, se logo onde está a chorar. Uma união de tubo, um O-ring seco, a base do compressor, muitas vezes o próprio condensador. Sem esse teste, carregar gás é literalmente deitar dinheiro pela janela do carro fora enquanto seguem na autoestrada. E já agora, um aviso de garagem que vale ouro. O gás refrigerante não é coisa para se andar a brincar em casa com latinhas compradas online. Em Portugal, como no resto da Europa, o manuseamento e a recuperação do fluido exigem técnico certificado e equipamento próprio, e nos carros mais recentes, que já trabalham com R1234YF, estamos a falar de um gás inflamável. Aquelas latas com selante prometem milagres, e o que fazem, na maior parte das vezes, é entupir a válvula de expansão e transformar uma reparação de €200 numa fatura de 1.000, passando à frente do carro. Há uma peça que sofre em silêncio e que quase ninguém olha, o condensador. É aquela grelha fininha que está mesmo à frente do radiador, a apanhar tudo o que vem da estrada. Insetos aos milhares no verão, folhas no outono, pó, lama, sal da maresia se vocês andam pela costa e todo o alcatrão que salta. A função dele é despejar para fora o calor que o gás traz de dentro do habitáculo. Se as alhetas estão tapadas por uma camada de bicharada seca, o calor não sai, a pressão no circuito dispara e o ar que chega às saídas nunca fica verdadeiramente frio, por muito que rodem o botão para o azul. Reparem numa coisa curiosa. Se o vosso ar-condicionado gela bem em andamento na autoestrada, mas fica morno assim que entram numa fila em Lisboa ou no Porto, o condensador e a ventoinha são os primeiros suspeitos. A limpeza é simples e faz-se ao sábado de manhã, com o motor frio, uma mangueira de jardim sem pressão exagerada e a água a passar de trás para a frente, no sentido contrário ao do ar, para empurrar a sujidade para fora, em vez de a enfiar mais para dentro. Nunca, mas nunca, usem máquina de alta pressão a 2 palmos, porque aquelas alhetas de alumínio dobram só de olhar para elas e um condensador dobrado deixa de arrefecer. Se estão a achar isto útil, façam-me um favor rápido, antes de avançarmos para a parte técnica a sério. Carreguem no botão de subscrever. É grátis, demora um segundo e ajuda muito o canal. Agora falemos daquela peça de €20 que é responsável por metade das queixas de ar-condicionado fraco em Portugal. O filtro do habitáculo. Ele é o pulmão do sistema. Todo o ar que entra, seja de fora, seja em recirculação, tem obrigatoriamente de atravessar aquele filtro antes de chegar ao ventilador e ao evaporador. Com o tempo, enche-se de pó, pólen, folhinhas secas, poeira do Saara que cai por cá todas as primaveras e aquela sujidade fina das cidades, e deixa de ser um filtro para passar a ser um tijolo. O ventilador começa a berrar. Ouve-se o motor da turbina a esforçar-se na velocidade 4, mas ar não chega. Passa tão pouco caudal pelo evaporador que o habitáculo demora uma eternidade a arrefecer,
E o ar que sai parece mais quente simplesmente porque o volume é ridículo. Muita gente ouve aquele barulho todo, conclui que o ar-condicionado está fraco de gás e vai direitinho a pagar uma recarga desnecessária. É o clássico dos clássicos. A substituição é das intervenções mais simples que existem num carro moderno. Na esmagadora maioria dos modelos, abre-se o porta-luvas, solta-se aquele batente lateral ou os dois clipes de plástico, o porta-luvas baixa e por trás aparece uma tampa comprida. Tira-se a tampa, puxa-se o filtro velho e aqui vem o detalhe onde toda a gente falha. Reparem na seta impressa na moldura do filtro. Ela indica o sentido do fluxo de ar e tem de ficar virada para baixo na maior parte dos carros. Se o meterem ao contrário, o filtro trabalha mal e suja-se num instante. Encaixem o novo, fechem a tampa e ao ligarem o ventilador vão notar a diferença de imediato, com o sopro a voltar a ter força e o habitáculo a arrefecer bem mais depressa. E um conselho honesto: o intervalo que vem no livro de revisões foi pensado para condições ideais. Quem faz muito trânsito urbano, quem anda em zonas de obras ou quem estaciona debaixo de árvores deve encurtar esse prazo praticamente para metade. Já com o filtro novo, aproveitem para tratar das saídas de ar. Naquelas lâminas de plástico acumula-se pó, pelos de animal, cotão e nos carros que passam muito tempo parados à chuva, até bolor. Aquilo estraga o caudal e, sobretudo, estraga o cheiro. Uma escova macia, uns cotonetes de espuma ou uma lata de ar comprimido resolvem o grosso do trabalho. Para uma limpeza mais funda, existem sprays próprios de limpeza de ar-condicionado e o critério de escolha é simples. Escolham um que não deixe resíduo oleoso, porque o resíduo oleoso apanha pó no dia seguinte e volta-se à estaca zero. Com o caudal livre, o ar frio circula melhor e o carro fica muito mais fresco em menos tempo. Mas se depois de tudo isto o vosso carro continuar com aquele cheiro a roupa esquecida na máquina, o culpado é outro, e é o que a malta da oficina descobre em último lugar: o tubo de dreno do evaporador. O evaporador é a peça gelada que está enfiada dentro do painel, e quando o ar úmido passa por ele forma-se condensação. Aquela poça de água que aparece debaixo do carro quando estão parados com o ar ligado é exatamente isso, e é normal. Só que a água tem de sair por uma mangueirinha de borracha que atravessa a chapa e vai dar por baixo. Basta um bocado de folha, lama ou um ninho de bicho para entupir o tubo. E quando entope, a água fica lá dentro parada, em cima de uma peça escura e sem ventilação, o que é o cenário perfeito para bolor e bactérias. Antes de vos dizer como se resolve isto sem desmontar meio painel, subscrevam o canal e ativem a campainha, porque este é o truque que muita gente paga caro para lhe ser feito. O sinal de alarme é sempre o mesmo: tapete do lado do passageiro molhado, vidros a embaciar de forma exagerada logo pela manhã e aquele cheiro azedo nos primeiros segundos depois de ligarem o ar. A solução é encontrar a ponta da mangueira por baixo do carro, geralmente do lado direito, junto à zona onde a chapa faz a divisão com o motor. Com o carro levantado em segurança, apalpa-se aquela borrachinha, aperta-se com os dedos e, se for preciso, passa-se um fio de nylon de roçadora lá por dentro com cuidado, sem forçar. Quando o tampão de sujidade sai água atrasada de uma vez só, e o cheiro desaparece em 2 ou 3 dias de utilização normal. É uma reparação de 15 minutos que resolve um problema que muita gente tenta mascarar com ambientadores durante anos. Há ainda uma frente de batalha que ninguém associa ao ar-condicionado. As borrachas das portas e da mala, aqueles vedantes pretos racham com o sol, ficam esmagados de tanto fecharem a porta e acabam por criar furos invisíveis no habitáculo. Em andamento, o ar quente entra e o ar frio é empurrado para fora, e o compressor passa a ter de trabalhar horas extraordinárias, não só para arrefecer, mas também para secar toda a umidade nova que está a entrar. O resultado é um arranque de arrefecimento mais lento, uma temperatura mínima pior nas saídas, aquele assobio irritante aos 120 na autoestrada, tapetes úmidos depois da chuva e vidros embaciados no inverno. E atenção a este ponto, porque é onde bate a carteira. A IPO não avalia o desempenho do vosso ar-condicionado, mas avalia a visibilidade, e um carro que embacia por infiltração é um carro que vos dá dores de cabeça na inspeção. Substituir um vedante é puxar o velho para fora da calha e pressionar o novo no lugar, sem cola nenhuma na maioria dos casos. Comprem qualidade de origem, porque a borracha barata endurece num verão. E vão notar logo pelo som.
a porta deixa de fazer aquele estalido oco e passa a fechar com um baque cheio, de carro bem montado. 2 rotinas para terminar, e são das que mais prolongam a vida do sistema. A primeira: liguem o ar-condicionado uma vez por mês, durante 10 minutos, no máximo do ventilador e no mínimo de temperatura. Mesmo em pleno janeiro, muita gente só liga o botão em junho, e o sistema passa 8 meses parado, com os vedantes internos a secar e a umidade a estagnar. 10 minutos por mês mantém o óleo a circular, mantém as vedações lubrificadas e evitam aquele arranque de verão em que o compressor faz um barulho estranho e nunca mais se ouve falar dele. Aço Singum, não tu problema. A segunda: parem de arrefecer o carro ao ralenti. É um hábito comum, sobretudo em quem estaciona ao sol, mas é dos métodos mais ineficazes que existem. Castiga o compressor e queima combustível a pura perda. Um carro parado com o ar no máximo consegue gastar perto de 2 litros por hora, ou seja, quase 3 euros a fazer nada. O método certo é entrar, arrancar e começar a andar com todos os vidros embaixo e o ar já ligado no mais frio. Deixem os vidros abertos uns 15 segundos para o ar escaldante do teto sair, subam o ventilador ao máximo e assim que sentirem a saída de ar a ficar fresca, fechem imediatamente os vidros da frente. Os de trás sobem quase até cima, deixando só uma frincha, e passados mais 10 segundos fecham-se de vez. Assim, empurram todo o ar quente para fora, em vez de pedirem ao compressor que o arrefeça, e o carro fica confortável em metade do tempo. Resumindo a conversa toda: gás não se gasta. Quem perde carga tem fuga e precisa de teste com corante antes de recarga. Condensador limpo é metade do frio. Filtro do habitáculo entupido engana meio país. Tubo de dreno entupido é o pai de todos os maus cheiros. Borrachas gastas fazem o compressor trabalhar de graça, e 10 minutos de ar por mês valem mais do que qualquer aditivo milagroso. Façam este check-up antes do próximo fim de semana, e o vosso verão vai ser outro. Agora quero saber de vocês. Escrevam aqui embaixo a marca, o modelo e o ano do vosso carro e digam-me qual é o sintoma. Sopra pouco, sopra morno, cheira mal, ou já vos apareceu algum código de avaria no painel? Respondo ao máximo que conseguir, e as dúvidas mais repetidas viram vídeo. Se este vídeo vos poupou uma ida desnecessária à oficina, deixem o gosto, partilhem com aquele amigo que anda a carregar gás todos os anos e subscrevam o canal, porque no próximo vamos meter as mãos noutro problema que dá muito dinheiro a ganhar a quem conta com a vossa distração.